Olha só, no meu processo de recuperação aqui das plantas, fui dar uma olhada nessas plantas que estão no chão aqui, ó, que é uma coisa que eu não recomendo, né? Porque aumenta o risco de praga, as raízes ficam em contato com o solo, né? E essa planta estava no chão. E dá uma olhada como ela tá. Olha o tamanho dessas raízes que já saíram do vaso, olha pra aqui. Tá vendo? Então eu vou arrebentar esse vaso aqui com todo o cuidado para tentar não danificar as raízes. E vou fazer uma poda nela, vamos dar uma recuperada nessa planta. Tá? Ela, você vê que ela tem um pequeno princípio de processo aqui de queimadura, tá vendo? Essa raiz dela tá bem amarelada pela exposição ao sol aqui do lugar e porque ela também tá fraquinha, não tá bem nutrida. Geralmente as plantas, quando estão bem nutridas, elas resistem melhor a isso, a essa queimadura. Mas é isso, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. É um dos riscos de você deixar a planta, deixar o vaso no chão, sem estar olhando sempre, é voltar um dia e ela tá assim, desse jeito. E aí quando você tira o vaso, também danifica, involuntariamente danifica algumas raízes, e aí tem que ter todo cuidado por conta disso, né? Então vamos cuidar dessa plantinha. Ela tá mirradinha assim, bem magrinha, mas ela tem uma flor linda, linda a flor dela. Então vamos lá. O primeiro desafio é esse, ó, é arrebentar o vaso e tentar machucar a planta o mínimo possível. Aqui mesmo eu já dei uma machucadinha, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, mas na hora que eu fui tirar de um buraco desse, ela machucou um pouquinho. Agora eu vou tentar esse aqui, ó. Não dá pra eu filmar e fazer ao mesmo tempo, mas eu vou fazendo, vou mostrando, tá? Tô quase lá. Agora olha que curioso, ó. Essa raiz aqui, ela abraçou o buraco, tá vendo? O buraco é pequeno, ela passou pelo buraco e se expandiu. Então o plástico tá funcionando quase como uma guilhotina aqui na raiz. Vai ser bem esquisito aqui deixar ela do jeito que tá. Vamos ver. Pode ser que ela feche depois, né? Tô tentando, me esforçando ao máximo aqui para tentar tirar o plástico sem cortar a raiz. Mas tá vendo? Ó? Olha pra aqui como tá, ó. Por dentro já um pouco exposta, tá vendo? Vamos ver o que consigo fazer, tá? Vou continuar aqui cortando com todo cuidado. Consegui tirar. Agora olha que esquisito, ó. Tá vendo? Como ficou a raiz. Vou passar uma água aqui, ver como é que ela tá direitinho. E ver o que é que a gente tem de trabalho pela frente aqui. Ela estava cheia de isopor entre uma raiz e outra, porque eu estava conduzindo essa planta já, essas raízes dessa planta. Vamos ver como é que ela tá. Olha que interessante ela tá. Ela é magrinha, mas tem as raízes grossas, tá vendo? E com uma formação interessante. Agora o curioso é que essa raiz aqui, que começou a queimar, né? Tem esse princípio de queimadura. Ainda que ela não tivesse com esse problema na raiz, eu acho que ele eliminaria essa raiz de qualquer jeito. Agora, é quase certo que eu vá tirar ela, porque ela está aqui, tá vendo que ela está meio que embolando nessas raízes de cá, está perdendo um pouco a forma da raiz da planta. Então eu acho que eu vou unir o útil ao agradável. Já era uma raiz que não me agradava muito, agora com esse princípio aqui de queimadura, que pode vir a gerar uma podridão no futuro, eu acho que eu já vou cortar ela na base aqui, tá? Mas eu só vou ter certeza disso no caminho, no processo. Que eu funciono um pouco assim, eu vou tomando a decisão de acordo com o que eu vou sentindo no momento que eu estou fazendo. Aqui eu dou uma planejada, beleza, dou uma olhada, já tenho mais ou menos uma ideia do que é que eu quero, do que é que sai, do que é que fica, o que é que eu vou limpar. Mas durante o processo eu mudo, eu altero, eu tomo outras decisões. Então a gente vai ver isso agora, tá? Vamos fazer essa limpeza então? Ó, tô com um bisturizinho aqui novinho, já esterilizado, né, com álcool 70. E agora a gente vai aqui aos pouquinhos. Eu começo sempre por essas raízes mais, que a gente chama de aéreas, né, que estão mais em cima, porque são aquelas que a gente tem certeza que vão sair.
né? Porque estão só sujando aqui o ambiente e eu costumo tirá-las, tá? Então vamos lá. Lembrando, eu sempre falo isso, vocês já devem ter me escutado falar isso, que isso aqui não é obrigatório, você não precisa fazer se você não quiser, né? Eu gosto muito. Talvez seja o que eu mais gosto de fazer nas rosas do deserto, é essa limpeza e condução das raízes, né, para que ela vá ganhando esses desenhos únicos. Então eu vou fazendo esse processo, vou limpando, geralmente uma vez por ano, mais ou menos, eu faço isso. Eu dou essa limpada e vou conduzindo as raízes. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Vocês não vão escutar minha voz, mas vão me ver trabalhando, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Acho que a luz não está muito boa aqui. Deixa eu ir para um lugar que a luz esteja melhor. Pronto, acho que aqui está melhor. Muito melhor, né? Ótimo. Vamos lá. Bom, as aéreas já tirei todas que eu queria tirar. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Eu vou tirar essa raiz, eu tô decidido a isso, tá? Você vê que ela teve um princípio de podridão aqui embaixo. Ela se recuperou, já não tá mais com podridão. Mas mesmo assim, não é uma raiz que me agrade muito. Então eu vou tirar ela. Tirar ela aqui na base, ó. Ó, tirei ela aqui. Vou tentar desenroscar ela. Desenrosquei. Tá vendo que ela teve um pequeno processo de podridão? Eu já tinha se recuperado disso. Não foi por isso, tá? Foi porque era uma raiz que realmente não estava me interessando. E estava com esse princípio de queimadura em cima. Então acho que ficou mais limpa sem ela. Tá vendo? Ficou mais limpa. Ficou mais interessante. Era isso que eu estava buscando. Tá? Então a parte aérea é isso. Você vê que em cima ela já está bem mais limpa, mais clean e com raízes interessantes aí. Você pode replantar aqui, nesse momento, tá? Replanta ela aqui, ó, nessa altura, mais ou menos, e deixa essas raízes menores embaixo. Talvez seja até isso que eu vou fazer também, tá? Vou limpar só umas bobagenzinhas, tirar essa aqui, por exemplo, ó, que tá mais pra cima, fazer isso agora. E pronto, eu acho que já está pronto aqui, tá? Tirar essa aqui. Agora eu vou passar alguma coisa para selar esses cortes. Ultimamente eu tenho testado, tenho gostado muito de passar cimento, pó de cimento, cimento comum. Pega um pouquinho do pó de cimento e passa aqui, passa nos cortes. Ele sela bem. Não deixa passar nada. E eu tive boas experiências já com ele. Vou ver se eu tenho um pouquinho de cimento aí, não sei se eu tenho. Se tiver, vai ser ele. Outra opção é passar cola. Uma Super Bonder da vida. E se não tiver nada disso, bota um pouquinho de canela em pó e deixa ela pendurada para secar. Aí, se você não passar nada que sele imediatamente, como cimento, cola,
você tem que deixar ela secando essa ferida, né, esse corte, até ela cicatrizar o corte. Porque senão, se você replantar ela com esses cortes, aí a chance de entrar um fungo é grande. Beleza? Então eu vou para esse processo agora e depois eu mostro para vocês o replantio dela. E devo fazer também uma podazinha por aqui, tá? E mostro para vocês também. Eu acho que ela vai ficar bem interessante. Depois vocês vão ver a flor dessa planta. Vou ver se eu tenho foto. Acho que eu tenho foto dela. E boto aqui junto com o vídeo no final para você ver a flor dessa planta. Que lindeza. Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos para a próxima etapa. Pronto, achei aqui, ó, um pouquinho de cimento. Botei aqui nesse copinho para ir passando nela. Então a ideia é jogar um pouquinho mesmo. Assim, ó. Ele vai grudar porque tem a seiva, né? O restinho da seiva. Já foi. Tá vendo? Ó. Joga ali, ó, no outro cortezinho. Tem um cortezinho ali, ó. Vai jogando. Tem um aqui, ó, aqui embaixo rolou um maiorzinho, tá vendo? Principalmente nesses que são maiores. Nos pequenininhos não precisa. Pronto. Aqui tem um. Já foi. Tem aquelas raízes, né, que se danificaram um pouquinho na hora que eu fui tirar o vaso. Que também acho que vale jogar um pouquinho. Aqui. E é isso. Aí eu vou deixar aqui. Aqui seca muito rápido esse cimento, tá? Eu poderia replantar daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar ele secar mais um pouquinho, talvez hoje mais tarde, no final da tarde, ou amanhã de manhã eu faça isso, tá? Tire o excesso aí do cimento e replante. E aí eu mostro para vocês o replantio, como é que ela vai ficar. E vou tentar, como prometido, encontrar a flor dessa planta para mostrar para vocês. Beleza? Acho que ela vai ficar bonita, né? O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários o que é que acharam dessa raiz dela, que raiz bonita. E aí vou dar um pouquinho mais de nutrientes para ela, para ver se ela dá uma engrossada nesse caldex dela. Mas eu gosto também dessa coisa da planta pequenininha com a raiz grossona. Eu acho que fica interessante também. Depois de uns 3 dias, 3 dias do lado de fora, dando uma descansada nesses cortes, eu vou replantar agora. Vou usar o substrato ouro negro e vou replantar. Esse substrato é a base de fibra de coco. Eu vou replantar ele agora, tá? Depois eu mostro pra vocês. Vou usar esse vaso aqui, ó, um vaso mais fundo, que não é muito largo, mas é mais fundo, porque as raízes dela, você vê que as raízes dela estão meio verticais, né? Porque ela estava num vaso pequeno. E eu vou tentar manter isso. Não vou abrir muito as raízes, não. Vou deixar ela crescendo mais para fundo mesmo, assim. Beleza? Vou preparar o vaso aqui, vou botar a planta e depois eu mostro para vocês. Pronto, está replantada. Você vê como ela ficou aqui, ó, um pouquinho acima do... Tá vendo? Do nível do substrato, com as raízes já um pouco mais à mostra. Tá firmezinha, apesar de que esse substrato é bem leve. Então eu tenho que manter ela um pouquinho aqui protegida enquanto ela não emite novas raízes, né? Não se finca mesmo aí no substrato, porque senão, se qualquer pancadinha aqui, ela desaba, ela cai e sai do vaso, né? Então eu vou dar uma protegidazinha nela. Agora molhar bastante esse substrato. Eu acabei não mostrando para vocês, pessoal, mas eu uso sempre uma fonte de fósforo aqui nesse substrato, tá? Eu usei Iorim Master, é a que eu tenho usado, que eu gosto. Mas quando acabar o que eu tenho de Iorim Master aqui, passa a ser farinha de osso, passa a ser superfosfato simples, tá? Mas eu gosto muito da Iorim Master. E eu usei bastante aqui. Então é isso, vou molhar bastante aqui agora, mostro para vocês finalizado. Ainda vou fazer uma poda, né? Mas eu estou decidindo aqui se eu vou podar agora ou se eu vou dar uma fortalecida nela primeiro. Estou mais para deixar aí umas 2 semanas, ela ficar um pouquinho mais forte, recuperar aí desse processo das raízes, para poder fazer a poda. Sempre me perguntam se pode podar, pode fazer limpeza de raiz e poda ao mesmo tempo. Pode sim, principalmente se a planta estiver forte, que não era o caso dessa. Essa aqui já estava bem fraquinha, né? Eu estou recuperando ela. Então
Nesse caso eu vou preferir que ela dê uma encorpadazinha, que ela dê uma demonstração de que está fortalecendo, emita folhas novas. E aí depois eu faço a poda e mostro para vocês, beleza? Vamos molhar bastante. Vou deixar ela na sombra por uns dias, né? E esperar que ela se recupere para a gente fazer a poda e finalizar o cuidado dela. Espero que você tenha curtido o vídeo. Eu não sei se você está no Instagram, se está no YouTube. Se estiver no YouTube, se inscreve aí no canal, dá um likezinho, comenta o que é que você achou, se teve alguma dúvida. Se está no Instagram, segue. Bota em salvar aí para você assistir depois, quando você for fazer o cuidado de suas raízes, na sua planta, você reassiste. Beleza? E eu estou sempre postando vídeos por aqui, acompanhe e a gente mantém contato. Valeu, até a próxima planta.